Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando que agora, depois de amanhã, sábado, Jorge Antônio Ouro e eu estaremos em São Paulo participando a convite da Sociedade Brasileira de Obiose, SBE, da Feira Mística de São Paulo, que vai ser realizada lá no endereço do lado da rodovia, no início da rodovia dos imigrantes. Você pode verificar www.mysticfair.com.br. Eu vou palestrar dia 1º, no sábado, às 16 horas, no auditório número 6, lá nesse local. Jorge, logo em seguida, às 18 horas, no auditório 2, no sábado. Jorge e eu estaremos então na Feira Mística palestrando, conversando com vocês, entre outros irmãos nossos também, às 16 horas e às 18 horas. Participem conosco e vamos estar juntos, nos abraçando, nos confraternizando. Eu queria também levar ao conhecimento que, depois de muitos anos em maturação e já funcionando, resolvi agora oficialmente dar um incremento a uma entidade que eu criei. Ela é uma entidade virtual, não existe em termos de físico nem documentação. É a UFOBRAS, que você já vai ver aí na tela, que é a Ufologia Integrada. O que é a UFOBRAS? É o estudo e a pesquisa do fenômeno dos discos voadores, sem chefia, sem mandante, sem cacique, sem nada, todo mundo índio. Cada um representando a UFOBRAS na sua cidade. Qualquer acontecimento, qualquer aparência, pode colocar na tela. Qualquer avistamento, você tem aí a oportunidade de fazer online o registro para nós. Olha, eu vi alguma coisa assim, tem coisa para a gente pesquisar. Então é uma coisa fraterna entre amigos, entre pesquisadores, todo mundo igual. Põe de novo, Fernando, só para que possam anotar lá embaixo como se inscrever. Acesse o site sosex.net e você vai até o Contact Us BR HTM, preencha sua ficha, é tudo de graça. Você vai receber carteirinha, você vai ter um e-mail em nome da UFOBRAS, www.ufobras.com.br. Vamos fazer uma ufologia saudável, onde todo mundo possa pesquisar integradamente, sem ninguém ser superior a ninguém. Pois bem, e antes de iniciar e passar a palavra para o meu convidado, queria mandar um abraço para a cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais, para a Regiane e para toda a sua família. Boa noite, Jorge. Você está bom? Tô ótimo. Você está ótimo? Que bom. Podem estar estranhando que eu trouxe o Jorge aqui. Hoje, de novo, uma semana seguinte, mas foi uma maneira, eu conversei com ele, ele concordou, é uma maneira de a gente fechar o ano com nós dois, no dia 20 de dezembro, que quando se entra o recesso da TV. Então, para que fosse ajustado... Essa é uma vinda massinha para tapar um buraco. Perfeito. Mais ou menos isso. Eu sei. Não, para mim, se chamar todos os dias, eu sei. E aí nós vamos, com essa mudança, com você aceitar o convite de hoje, aí fecha direitinho, com aquele intervalo de 15 dias, nós podemos, dia 20 de dezembro, fazer o último programa do ano. Então, isso que eu ajeitei dessa forma. E o tema que se apresentou Antes de a gente dizer o tema, que é o poder da oração, eu queria lembrar a todos vocês que, em hipótese alguma, o que vai ser conversado aqui hoje deve ir de encontro ou crítica ou qualquer coisa sobre a crença das pessoas. E de forma nenhuma, a crença é uma coisa individual, sagrada, como é que se diz? Não se fala nisso. Quando apareceu esse poder da oração, ele não apareceu para mim assim de uma forma religiosa. E interessante que antes de vir para cá, Jorge, hoje no programa, alguém me conta o seguinte, quando soube do tema, que diz que numa cidade qualquer, que eu não me lembro, dos Estados Unidos, pessoas se reuniram e oraram e fizeram com que o índice de criminalidade da cidade que eles estavam caísse pela metade. Então, isso mostra o tema da nossa conversa de hoje, o poder da oração. Mas, antes de passar a palavra para você definitivamente, o que é, sem a gente olhar pelo aspecto, essa questão da oração?
Muitas pessoas oram. Uns aprenderam no passado, desde pequenininho, levaram para cá, faz isso aí, são papagaios de repetição, desculpe, e às vezes não sabem nem o que está falando. Outros pedem, buscam em algum lugar aquela força, e através dessa força que eles buscam, eles conseguem realizar. Então eu queria, eu queria levar hoje o nosso foco para tudo quanto é lado, menos o lado da religião, que todo mundo conhece, o aspecto da religião, que cada um intercede para quem quer, para quem confia, para quem acredita, e através dessa fé, que nós vamos falar muito hoje também, dessa palavra fé, né? Fé está atrelada ao desejo, essa coisa, conseguem realmente fazer as coisas mudar. Então, eu queria conversar muito sobre essa força, sobre essa coisa transmutadora que as pessoas chamam de oração, e que também, através disso, se faz o que a gente está aqui 7 anos fazendo diferente, que é não antropomorfizar a divindade. E toda oração, quando tem aquela outra conotação, sempre está antropomorfizando uma divindade, né? Então, boa noite, Jorge, mais uma vez, tudo bem? Simples o assunto, não é? Pô, então tá aí. Um abacaxi. O tijolo quente ou não? Um abacaxi daquele que só tem aquelas, não tem parte boa, só tem... Não, mas eu tenho certeza de que vai ser um bom tema para a gente explorar hoje. Todos são. E é bom porque assim, daí... Na tua introdução, você já colocou a questão da religião, não sei o que, metade do programa já foi. É isso. Tá bom. Então, primeiro, fraterno abraço a todos, né? É muito certeza. Bom estar aqui. Cada pessoa, como você disse, pode orar para quem bem entender, né? Vamos abordar a mecânica do que é a oração em si. Isso. E o título, como é que você falou que é? O poder da oração, o poder que isso tem. Exatamente, então vamos fazer isso. Então, assim, quer ver uma coisa, Grego? Você fez sucesso com a carruagem a semana passada, hein? Não tem quem não fale da felicidade que você teve da carruagem. Então, de repente, você já dá mais uma dessa hoje aqui. Ó. Não, isso não, o programa bom é um por ano só, você já passou agora só no ano que vem. Então, são 7 anos, teve 7 coisas que se salvam, o resto é só troca ideia. Quer uma coisa, Grego? Então, o que é a oração? Ó. Isso aí, inclusive, é isso. Isso é uma mudra, ou mudra, se você quiser. Saudação ao imanifestado que está em mim. Então, a oração real, ela tem por função, e uma mudra, vou chamar de mudra, alguns chamam de mudra, né? É um complemento mágico, né, a uma oração consciente. Se você fala namastê, ou aum, ou bija, ou fique em paz, ou Deus te guarde, não interessa o que seja, e faz um símbolo qualquer, mas sem saber o símbolo que você está fazendo e sem saber o que você está falando, é bom você não dizer... Não vale nada. Não, diz até logo, né, ou dá um abraço. Você fala até de uma citação do professor, que é isso, né? Como é que é? A pronúncia de uma palavra sagrada, sem o seu exato significado, seu conhecimento do seu exato significado, pouco ou nenhum valor possui. Perfeito, isso mesmo, lembrou. Então, se daí vai fazer uma coisa só porque é bonitinho, porque você aprendeu, porque você viu, em vez de fazer isso, vai dar um abraço. O resultado de um abraço fraterno, né, é superior, né, a qualquer oração inconsciente ou semiconsciente. É melhor, né? Então, é necessário eu saber o que eu vou fazer, para daí então ter alguma efetividade. Blavatsky diz assim, ao invés de o homem ficar dizendo a Deus o que ele quer, ele deveria perguntar a Deus o que ele quer. Então, em vez de o homem ficar dizendo a Deus o que o homem quer, ele deveria perguntar a Deus o que Deus quer. Só que daí vem o complemento da interpretação, é que não é
o Deus. É o Deus que está em cada um. Tem uma outra coisa antes de chegar daí nessa explicação do que é o som, o que é a oração. Então vamos fatiar o bichinho todo bem direitinho, tá? Tem uma outra citação que é assim: a chama em mim, a tocha no templo, a estrela no céu. Esse é o caminho da oração daí. Vamos repetir? Como é que é? A chama em mim. A chama em mim. A tocha no templo. A tocha no templo. Tocha Sim, a tocha, né? no templo. No templo, a estrela no céu. A tocha no templo. No templo. Tá, entendi, no templo. Não, tá. no templo e a estrela no céu. Quer dizer assim, o estabelecer o caminho entre o humano e o divino, que é a função da oração. Então, oração é estabelecer o caminho entre o humano e o divino. Para quê? Para que você parta desse princípio básico, dessa faísca, essa fagulha que existe em você, até ser a própria manifestação cósmica da consciência, juntando o humano e o divino. Isso que é a oração. A oração, né, de orationis, que é falar, tem a ver com o som. E o som, sono, sona, sonis, sonitum, sonare, ecoar, retumbar. Pessoa, persona, é a máscara na qual o som ou a palavra ecoa perfeitamente. Então, a pessoa é aquilo no qual o som ou o verbo se manifesta. Deveria ser conscientemente. Se manifesta, às vezes, inconscientemente. A ação de estabelecer o contato consciente do humano com o divino, sem ser pedindo, isso é a oração verdadeira. O que acontece? Tá, mas vamos situar esse divino? Já vamos. Tá. Como, assim... Onde eu estou encaminhando minha oração, né? Sim. Uma outra coisa também que é importante dizer, que é o seguinte, o orar, e é engraçado que orar é um termo que eu tenho resistência, né? Mas, porque ele tem aquela conotação que nós falamos no começo, né? Uma conotação negativa, né? O orar para o todo, assim, sem um objetivo específico, né? Para uma coisa abstrata, não tem validade nenhuma. Não tem validade nenhuma. Assim como também você fazer uma oração pedindo alguma coisa, assim, você está rezando para um Deus que, quando você vai rezar, vai orar para satisfazer um desejo, você está orando para um Deus que está no lugar onde os desejos são satisfeitos, no astral, né? Quando você vai orar ou rezar por medo, por instinto, você está rezando, orando para um Deus que está no vital. Quer dizer assim, o resultado é zero, né? E o que acontece? As pessoas então rezam para o astral, rezam para a mente concreta, rezam para a parte mais baixa da devoção, e como obviamente não surte efeito nenhum, diga assim, não, então é porque eu não sou digno e não sei orar direito. Daí eu vou e eu te pago para você orar por mim, né? Então, a não efetividade do que se conceitou como oração, baseado no desconhecimento, na ignorância, né, do que são os elementos envolvidos na oração, faz com que a oração em si seja levada a descrédito. E aí a pessoa, então, por decorrência lógica, diz, não, já que eu não consigo, eu não sei, eu não sou merecedor, então eu vou lá naquele lugar porque lá tem um cara que ele fala direto com Deus, eu pago para ele e ele pede para mim. Não funciona. O que acontece é o seguinte, na maior parte das vezes, o resultado da oração, ele funciona assim: o dínamo gerador dos resultados está em mim, quaisquer que sejam os resultados, mas eu não acredito que eu consiga resolver. Aí então eu uso um argumento, um elemento externo, né? E aí eu vou rezar
para a xícara, para a água, para a mesa ou para alguma coisa. Para tudo que eu acredite. Qualquer coisa que eu acredite, né? Em qualquer sistema de crenças que seja. E aí produz um resultado qualquer que eu acho que é derivado daquela oração, mas não foi. É que aquela reza inadequada, dirigida para um objetivo inadequado, ela fez com que daí as minhas próprias limitantes para realizar deixassem de existir e a coisa em si se realiza. Isso se aplica à questão do entorno mais imediato, que é o material, e o astral mais denso. A partir do momento que você teve fé naquilo que você estava fazendo, você deixou de... Você soltou as suas... a fé também. A fé... As suas amarras, digamos exato, assim. É porque a fé, ela é inconsciente, também não possui valor nenhum, porque fé é compreensão, é conhecimento. Você só pode ter fé naquilo que você compreende e conhece. É diferente, então, você ter fé, uma fé cega em alguma coisa e achar que aquilo vai dar resultado e você vai ser só usado, e você ter consciência daquilo que você está fazendo. Também tem uma diferença muito grande nisso. Tá? Ambos chegam ao mesmo termo, mas de uma forma, uma delas muito mais eficiente, que tem a compreensão daquilo que foi solicitado. Sem dúvida. Né? Por assim, nessa questão da oração, o que eu tenho que fazer é saber quais são os elementos que estão envolvidos. Então, por exemplo, assim, eu posso pensar que eu recitar uma reza pronta de um determinado fluxo religioso qualquer, isso só seja oração. Mas se eu falo é uma oração. Se eu vou entoar um mantra, é uma oração. Se eu vou cantar o hino do meu país, né, com consciência, com amor à pátria, isso em si é uma oração. E essa questão da oração, quando eu tenho um conjunto de palavras, né, eu tenho um som que está agindo no plano físico, ele produz o equivalente no plano invisível. Né? Essa é a ação dos hinos e dos mantras. Ou assim, você veja que assim, todo time tem um hino, todo país tem um hino. Então, isso tem uma força, aquilo lá dá uma força... Porque tem a contrapartida. Isso que é a oração, isso que é o som, isso que é o verbo. Então, quando ele é vitalizado no plano físico, esse que é o segredo da oração e o poder da oração. Se eu faço com consciência e com força de vontade, eu vou e ativo as forças correspondentes àquilo que eu estou verbalizando. E o que eu estou verbalizando? Cada letra, cada palavra, na verdade, é um conjunto de forças que em si são uma fórmula mágica que vai ser verbalizada, né? Quando então eu entoo o hino, né, do time de futebol, então isso vai fazer com que a força que está criada e alimentada e vinculada àquela pronúncia, àquela oração passional, ela é desperta, ela é ativa ou ela é ativada e ela devolve o correspondente para a origem aonde ela está sendo verbalizada. De que maneira? Então, você faz uma oração, está cantando o hino do teu time, né, na arquibancada do estádio. Né, essa oração, esse hino sendo cantado, ativa aquilo que é vitalizado, que existe em função da repetição daquela oração. Isso então altera o astral como um todo, e todos aqueles os quais estejam ligados com aquela oração, com aquele hino, recebem o influxo, né, o retorno. E o que é influxo? É uma alteração de temperatura no astral do todo e de cada um, que vai ter uma alteração daí no vital de cada um, que vai ter uma alteração no sistema endócrino, que vai gerar hormônio, que vai ser largado na corrente sanguínea e vai criar aquela sensação de euforia. Então, esse é o resultado prático de uma oração do emocional. Então, é cantado com força e há um ciclo de troca de vitalidade entre o objeto que está sendo ativado com a oração e quem está cantando o hino em questão, e gera um sistema assim, gera um frenesi, uma coisa... qual é que é o termo que se usa quando usa assim, uma situação assim
quase alucinógena. Um êxtase. Um êxtase, exatamente, esse que é o termo. Então gera-se um êxtase, mas um êxtase é diferente de um êxtase espiritual, que seria um samadhi, né? Você gera um êxtase caótico, que é, então, aquela força sendo cantada, aquela oração sendo verbalizada, ativa aquelas criaturas no astral denso, que daí altera o teu astral e produz adrenalina e fica naquele, você canta e pula e não sei o que e tal. Essa é a demonstração prática do que é a oração, aí nesse caso feita com vontade, né? Só que para um objetivo, né? Que é demonstrar a paixão por alguma coisa. Então, aí que eu falei de início, você está orando para um Deus no astral mais denso e ele te responde. Só que esse Deus do astral mais denso, o que é? Um conglomerado de elementais que vai ativar teu sistema endócrino para produzir adrenalina e outros, né? Para que você fique no estado de euforia inconsciente, êxtase. Então, porque se você olhar bem, é só um conjunto de pessoas correndo atrás de uma vaca morta, aquele negócio ali, né? Aquele que a gente chama de futebol. Não tem, assim, não tem lógica, nem sentido nenhum. Agora você pega e junta a passionalidade que você tenha com relação àquela marca. Aí você junta o conjunto dos desejos dos que estão ali naquele momento. Aí você junta as aspirações, expectativas realizadas ou não de todos que estão ali. E aí se pega um catalisador, que é a oração, que é o hino do clube, e se entoado, então aí gera um turbilhão e aí se transforma naquela felicidade que é tão fugaz quanto o batimento do coração. Muito bem, nós abordamos Entendeu então o que é a oração? Sim. Tá. Agora vamos lá, tem uma frase que é muito utilizada, que eu acho que ela deve ter um outro sentido também. Vamos ver, quem sabe você me responde isso. Orar e vigiar, o que significam essas duas palavras, na verdade? Não, Ou não tem... Não. Não tem esse peso que eu penso? Não, porque assim, sempre você, quando vai... isso é uma coisa com uma conotação religiosa, né? O orar e vigiar poderia ser traduzido, e aí então com uma aplicação adequada e sem a conotação religiosa... Fiz a pergunta porque poderia ter uma analogia dentro do hermetismo, dentro de alguma coisa. Mas sempre tem, sempre é possível, né? Então, o orar e vigiar teria algum sentido prático, filosófico, se for a oração consciente com a vigilância dos sentidos, porque... O que é a oração consciente? É o contrário que a gente está falando até agora, é você fazer a oração, né, com um objetivo específico, não para um Deus no astral, não para um Deus no vital, mas para um todo ou para uma função consciente que você queira exercer. Né? Aí sim, então isso é a oração real, né? Com o valor espiritual e com a vigilância dos sentidos. E por quê? Porque quem não vive na lei, se jamais rezar, ou se jamais orar, não faz diferença nenhuma. Porque você não pode, assim, viver destrambelhadamente, né, e falar assim, não, agora eu vou orar para fazer a coisa toda ficar pacífica, eu sou de um jeito até às 10 da noite, às 10h15, quando eu vou pegar e ficar paradinho para rezar, a minha asa surge, eu viro santo e fica tudo bem, e amanhã é outro dia. Não funciona. Então, se você não viver na lei, se você não for íntegro, né, aí você não consegue ter nenhum resultado prático, né, em orar para quem quer que seja o Deus no qual você acredite. Muito bem, tá. Por isso que tem um mantra védico para o fogo, sobre o fogo, que é a Agni, né? Fala assim, vamos falar a parte que a gente pode falar. Pode. Assim, tu és o coração do sacrifício, o voo audaz da oração, centelha divina que arde em todas as coisas. Então, assim, o voo audaz da oração consciente é fazer com que daí aquele som que você está pronunciando conscientemente, aquelas forças que você está evocando e invocando conscientemente, elas cheguem no mais alto nível possível da manifestação da matéria. Que é o caso das mudras, que é o caso dos mantras, que aqueles cânticos tibetanos, eles não estão cantando para um ser. Sim. Eles estão fazendo
uma outra coisa. Mas isso a gente vai conversar. Todos são. Mas, de qualquer maneira, se for feito de uma maneira inconsciente ou de uma maneira místico-devocional, não significa nada. Né? Se você pegar hoje um monge tibetano e ele vai e canta loucamente ou canta amavelmente, né, o seu mantra 24 horas por dia, mas ele não sabe o que ele está recitando. Mas eles sabem. Sim. Exato. Não generalizando, né? Da mesma forma, qualquer pessoa aqui no Ocidente pode também ter exatamente o mesmo nível de consciência ou superior, que seria a nossa obrigação. Então, o que vai fazer a diferença é o nível de consciência do que eu esteja falando. Com relação às mudras, assim, são um complemento que também, se eu não souber o que eu estou fazendo, sim, não adianta nada. Então, sim, tem fotos do Joshua Ben Pandira, logicamente ele ocidentalizado, com cabelos loiros, olhos azuis, aquela coisa assim que não passa nem perto da realidade, né? Mas aí então tem ele com os 2 dedos assim nessa posição, né? Isso é uma mudra. Eu quase apanhei em Curitiba agora, domingo retrasado ali, porque eu fui falar lá do irmão gêmeo de Jesus, rapaz. Tinha alguém perto ali que eu vou te contar. Imagina. Mas tudo bem, eu sobrevivi. Imagina, e veja assim, que a gente está fazendo aqui, o que nós estamos fazendo, assim, nós estamos fazendo aqui é o Spes Mestres in Semine. A gente está colocando sementes de verdade, assim, para todos, para que daí em cada um de vocês e em nós mesmos, né, isso floresça. Sim. Né? E essa árvore da vida, essa árvore da sabedoria, essa árvore dos kumaras em cada um, ela deu o fruto adequado à história de vida de cada um. Só que vai chegar a um ponto em que, outro dia eu estava, de manhã eu estava vindo para o trabalho e eu estava olhando como é que estava o céu, e eu estava vendo que assim, nós estamos no limiar, né, de uma nova forma de ver a vida como um todo, né? E vai ser surpreendente, né? Então se essa pessoa... Eu só toquei esse assunto porque são atitudes que não condizem mais com o tempo que nós estamos vivendo. Mas é que daí sabe quem reagiu? Quem reagiu foi as crenças que existiam naquela pessoa, porque ao contemplar uma outra possibilidade... Nem se dignou a ouvir o raciocínio? Não, em absoluto. Óbvio, porque o erro, contemplando a verdade, ele em si é sublimado, ele desaparece. Então, se eu tenho... Você coloca uma caneca aqui para mim, e eu estou vivendo de olhos fechados, né? E você fala para mim assim, coloquei uma caneca preta aí na tua frente, eu falo assim, não, é branca, porque toda caneca é branca. Não, Jorge, mas eu estou vendo que é preta. Não, é branca. Não, Jorge, mas é preta porque eu que mandei fazer. Não, é branca. Né? E aí, tanto se a gente conversar, aí eu deixo de ser tão cabeça dura, né? Aquele negócio que cada um constrói seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado, e um dia eu abro os olhos. E aí vê que realmente é preto. Eu vejo que é preto. Né? Até então, né, o abrir os olhos vai me dar medo, por quê? Porque toda a crença que eu tenho, que eu acho que eu sei o que é caneca, eu acho que eu sei o que é preto, eu acho que eu sei que você não sabe, todo o que eu acho, todo o meu sistema de crenças, ele está baseado em algo que pode virar fumaça do dia para a noite. E aí então, o medo sente medo, a ignorância sente medo do conhecimento, a avidya sente medo de vidya, o passado sente medo do futuro, por quê? Porque significa sublimação, aí reage. Né? Aí você tem que ter paciência, porque quem está reagindo naquela pessoa não é ela, são as crenças que nela estão enraizadas. Sim, e dali precisam se alimentar. Conforme o professor disse, quando um homem errar, eu devo dizer, meu Deus errou naquele homem. É, né? Assim que a gente deve proceder. Então, esse sistema de rezar inconscientemente, sem saber os elementos envolvidos, não tem sentido nenhum. Então, aparece Jesus com a mão nesse formato aqui assim, né? Isso é uma mudra, né, de bênção, né? Então toda a simbologia de algumas religiões, elas estão intimamente ligadas com o conhecimento tradicional, né? A mesma coisa é isso daqui, do mesmo jeito. Quer ver outra coisa? Por assim, então não tem aquele filme Guerra nas Estrelas? Sim. Como é que o Spock, como é que ele faz? Isso, exatamente. Assim, isso daqui é uma aqui, ó, isso aqui, ó. Aqui, ó, Isso aqui que é? Isso é uma mudra de proteção, né? Então, isso é um sinal mágico de proteção,
né, e que é colocado como brincadeira. Eu me lembro a analogia que você contou num desses programas aí, que você falou que você podia me ensinar, por exemplo, a chamar a cobra, né? Sim. Fazer pss, aí a cobra vem, você conversa com ela, você não dá sessão de continuidade, aí ela vai te dar o bote, exatamente porque você não soube... Como você faz com qualquer elemental, com qualquer força da mesma forma que você pode fazer uma invocação, que não deixa de ser uma oração, né? E se você não souber o que você está fazendo, você pode estar invocando coisa ruim, digamos assim. Exatamente. O orar, ele vai acionar um sistema de forças, né? O nível de entendimento e a força de vontade que você tenha é que vai determinar se isso vai ser efetivo ou não. O nível de compreensão que você tenha é que vai determinar a que altura chega a tua oração. Por isso que, do que eu falei agora há pouquinho, do mantra Agni, o voo audaz da oração. Quer dizer, aquela oração que ela é tão elevada que ela tem a audácia de chegar. Tá, mas nessa oração que você está falando e que tem a audácia de chegar lá, qual é o conteúdo dessa oração? Pode ser um mantra entoado. Nós falamos no começo o conteúdo pessoal, né, que não chega a lugar nenhum, não passa do astral. Sim, né? Sim, exatamente. Mas assim, você vai assim, eu vou rezar para Deus hoje à noite para Ele fazer com que eu ganhe na loteria amanhã. Deus não sabe o que é a noite, Deus não sabe da loteria, não vai saber o que é meu amanhã, e Ele não sabe sequer se eu preciso ou não, ou se eu mereço ou não. Qual é o resultado? 0. Amanhã eu jogo na loteria, não ganho. O que acontece? Revolta. Eu me revolto contra um Deus que não me atendeu. Só que é o seguinte, uma divindade antropomorfizada não existe. E essa divindade a quem eu rezei, né, a quem eu orei, né, sequer eu tive um código de linguagem para fazer com que isso acontecesse. Daí, se eu quero a riqueza, eu tenho que fazer a mudra da riqueza, que é a mudra da riqueza, né, e aí eu criar a expectativa do que eu quero, né, do spectrum, que é eu ver aquilo que eu vou construir. Então eu vejo a riqueza que eu quero. Fiz tudo, né? E não aconteceu, aí tem o seguinte, a riqueza, né, ela é no momento necessária evolucionalmente ou não? Entende? Por isso que a oração, para qualquer objetivo que seja, para qualquer divindade que seja, o mantra qualquer que seja, da ordem secreta qualquer que seja, se você não vive na lei, a tua voz não tem força para sair, porque o som ele é formado de ritmo, o que mais? Som, ritmo, melodia e harmonia. Então, a altura, o poder que eu vou dar para isso que eu estou entoando como uma oração, vai depender se eu tenho harmonia, se eu tenho melodia, se eu tenho ritmo e se eu tenho um objetivo e eu sei para quem eu estou dizendo as coisas. Se eu digo assim, eu quero que você pegue a caneca, eu digo assim, eu disse ali baixinho para o canto, o grego pega a caneca. Você não sabia que eu tinha dito. Não é? Agora eu olho, né, para a água, eu olho para você, daí eu faço você ficar com sede, supondo, vamos fazer uma brincadeira, né? Aquece um pouquinho o ambiente, né? E aí eu disse assim, poxa, a água hoje está boa, hein? Né? Aí o traduzir em você, a água hoje está boa, vai fazer com que esse boa e água... A mão já se movimenta lá e já faz. Por isso que, por exemplo, assim, quando você vai no supermercado, né, aí a música que está sendo tocada ali, que também a disposição das coisas é tudo... Não, tá... E o tom do som que está sendo tocado ali é para ativar determinados pontos no astral de cada um, para que daí a fome, né, se transforme em vontade de comer, e os desejos sejam acordados. Você vai para comprar banana e você compra... Nossa, enche o carrinho. Você vai para comprar laranja e compra suco de laranja. Você vai para comprar... pera e você compra bolacha de chocolate. Essas coisas. Você vai comprar água mineral e comprar Pepsi Twist, que aliás eu gosto muito. Você gosta, né? Isso aí está fazendo 1 ano que eu não tomo Pepsi, o cara se danou. Olha, faz um ano e pouco que eu não tomo outro. Não vou dizer o nome. O que eu quero? Estamos chegando onde eu queria agora. Muito bom.
Qual é o tipo, então? Você vê que nós estamos dando elementos para que cada um entenda, né, qual é o processo envolvido na questão da oração e aplique no que faz como oração. Tanto faz se quem está ouvindo é aquele católico fervoroso, né, ou se é aquele que pertence a uma ordem iniciática que daí vai e entoa mantras em um templo que está ligado aí à questão divina, né? Ok, a gente sabe que no passado, assim, o tempo que as coisas eram herméticas, existiam muitas coisas, já falamos aqui do Alibaba, nós já falamos do Abracadabra, que eram palavras de poder. Sim. Então, aí eu acredito que ainda ainda são. Quais são, então? Agora, vamos ver se eu vou conseguir ser claro na minha pergunta. Eu não tenho, hipoteticamente, não tenho religião. Muitas pessoas não têm religião. Uhum. É claro que elas querem potencializar essa força, essa supinação, é o ato de pedir, a supinação, para alguma coisa. Para onde essas pessoas que não têm religião, para onde elas direcionam esses pedidos, digamos assim, e qual é a forma correta de direcionar, que a gente chama muito aqui de lei, né? A gente não antropoformiza nada e a gente chama de lei. Como é que eu direciono? Você falou que quem não trabalha na lei não adianta rezar, não adianta fazer coisa nenhuma porque vai se perder. Então, qual é a forma de se focar de uma forma certa e aquilo que você está supinando tenha realmente alcance acima do astral e essas coisas assim? Existe hoje alguma literatura, alguma coisa que as pessoas pudessem treinar aquilo para poder sentir primeiro dentro de si, para poder potencializar isso? A literatura ou o caminho é o seguinte... É individual, é o que reverbera para cada um? Não só individual, é chegado o tempo de todos se iniciarem. Entende? Isso que a gente sempre fala aqui, você fala, o nome do conjunto que a gente faz aqui são os mosaicos, né? Então, é chegado o tempo de daí se ter uma visão do conjunto cósmico de mosaicos, isso só vem com a iniciação. Então, não tem como ir em um livro e ler 20, 50 ou 100 páginas e você saber tudo do poder do som, aos mudras, a cosmogênese, a antropogênese, a todos os planos, como é que age e tal, você sair dali. Por quê? Sabe que o mago é o que controla o som, os números, as cores e as coisas assim, né? E a magia é a prática disso. Então, você vai ler uma página e vai sair dali um mago perfeito, né? Ou então você lê um tópico na internet e você vem e aí faz o Namaskara Mudra. Né? Todo mundo aí. Namaskara Mudra, né? Que sem saber Lembra o que tá aquele fazendo, telespectador que nos pediu para fazer? Sem saber o que está fazendo, sem saber o significado, as forças envolvidas em cada um dos dedos, a questão das mãos, a forma, sem saber o que você vai falar, se é A1. O professor fala, ele fala assim, se referindo a uma pessoa que era o que orientava lá uma escola de filosofia, né? Ele disse assim, como é que o professor falou? Ele falou assim, falou, professor, é bom porque está tudo assim, à vontade. Então, assim, o professor fala que ele morreu proferindo o A1, que seria o OM, é o A1, que é um mantra, A1. O A1 que dá o som de OM, não... mas o OM é o sintético, o OM é o feminino, o A1 é o expandido, porque Sim. o A1 são 3 letras, só que cada letra, na verdade, é uma palavra que tem 7, são 7 vezes 3, 21, o conjunto dela dá 22, essa é a palavra perdida, A1 é a palavra secreta, que se pensava que era os Adonais, mas não é. Sim. Tá? Então o professor fala, morreu proferindo o A1, sem jamais ser compreendido o seu significado, a Duarte não chegará. Entende? Então, essa busca do conhecimento, ela vale para todos nós, independente se a gente acha que tem um pouquinho de conhecimento ou não, se a gente está numa busca mais longa ou não, eu tenho que entender o que eu faço, porque a Garta, né, não é um loteamento onde eu vou morar por uso capião e nem dá para invadir. Né? Assim, eu faço por ti que eu te ajudarei, eu tenho que ter consciência do que eu faço
eu vou recitar um mantra, por mais secreto que seja o local onde está sendo recitado, se eu não entendo o que eu estou falando, nenhuma força vai ser colocada em atividade. E o que é colocar uma força em atividade? E voltando à questão que você colocou, para quem rezar? É isso aí. Para onde? Para quem? Para o quê? E o voo audaz da oração, que assim, o voo assim, vai chegar na divindade, como eu disse no início, o orar é estabelecer um contato entre o humano e o divino. Então, para quem que eu vou pedir? Eu vou pedir, né, para aquele que tem condições de realizar cosmicamente o que eu estou proferindo. Quem tem condições de realizar cosmicamente o que eu estou proferindo? Eu próprio. Exatamente. Então, para qual Deus você reza, grego? Para o meu Deus. E por isso que eu falei, uma chama, uma tocha, uma estrela. Né? Então, se eu tenho consciência, né? E aí então eu estou conversando comigo mesmo, mas e aí isso é uma coisa muito interessante, que é o seguinte, significa o seguinte, eu não posso pedir para mim mesmo assim, puxa, eu queria não mais trabalhar, eu quero ganhar na loteria, eu quero... eu não tenho como atender isso, né? Porque isso é um pedido que não é lícito, que não é lícito, que não é legítimo, que não é lindo, que não é de lei. Por quê? Porque eu estou contrariando, contrariando a tônica do dia a dia, eu estou querendo manipular forças, né, visíveis ou invisíveis para o meu próprio proveito, contrário à lei. Por isso que, no momento em que, então, eu vivo harmonicamente, a coisa como um todo se engendra e se organiza para que qualquer oração seja atendida. Mas daí é a questão do alquimista, né? Ele faz tantas vezes aquele processo de transformar chumbo em ouro, né? Que ele próprio se transmuta e ele compreende que o ouro físico não interessa, que na verdade é o ouro filosofal que interessa, o summa materia, o lápis filosoforum, que é a consciência de si mesmo, e nesse momento ele jamais vai precisar do ouro material. Então, quando eu tiver consciência absoluta e poder absoluto de realizar qualquer coisa que eu queira no universo, eu vou orar, e a minha oração qual que vai ser? Que a paz se faça para todos os seres. Aí eu sei o que eu estou falando, a forma que eu estou fazendo, e você verdadeiramente está sentindo isso. Eu tenho o espectro, eu vejo a paz que eu quero, eu entendo o que são todos os seres, e aí usando a força de vontade, eu faço com que isso aconteça. E aí vem uma coisa muito interessante. Né? Eu estou rindo porque o grego fez uma transmutação da água agora. Ele bebeu todo o copo dele e pegou o meu copo agora. Não precisava ter dedurado, né? É porque ele tem uma câmera. Agora sim, o meu está vazio. Tá? Você tomou tudo. Isso foi uma transmutação. Você viu? Você estava falando de alquimia, eu transformei aqui a tua água na minha. Total, exatamente. Então, chega um ponto em que os meus desejos já não são meus, da minha alma, né? São os meus desejos, do que eu sou, e o meu desejo do que eu sou é o mesmo desejo que você, porque você... E eu somos um. Exatamente, ou você é o meu outro eu, né? Em Láquia, né? Você é o meu outro eu. Lakesh. Então, no momento em que eu tenho o toque de Midas, eu não uso. No momento em que eu sei o processo alquímico, eu já não uso. No momento em que eu descubro o poder de orar adequadamente, aí eu uso para quê? Para fazer com que a coisa aconteça de acordo com a lei, nunca para mim. Né? Que a paz se faça para todos os seres. Cores, números, símbolos, sons e a felicidade são as forças sobre as quais são construídos os universos. E a felicidade, nesse caso, de fiel fé, feto fecundo, é aquilo que permite a qualquer ser humano consciente orar e produzir. Porque hoje o que a gente faz é um aspecto cômodo, né? Que você falou um pouco tempo atrás, agora, ainda, que as pessoas pedem para si, né? Ou pedem para alguém. Me proteja. Exatamente. Proteja, e egoisticamente, quer resolver o problema dela e não vê de uma forma... Não funciona. Não funciona porque não tem código de linguagem. Você faz assim,
você vai invocar forças de proteção, né? Se você não souber o que está envolvido e que forças, você desperta a atenção da onça, então corre, né? Corre, porque daí, em vez de ela proteger o teu entorno, ela vai te atacar. Se você não sentir também o que você está pedindo, não tem, como você disse, valor nenhum, né? Não tem sentido. Não adianta você começar a rezar pela humanidade se você não sente verdadeiramente esse amor pela humanidade. Exatamente. Né? Você vai estar fazendo... Então, é assim, você tem vontade, amor, sabedoria e atividade. Né? Atividade, quem me perguntou e eu não consegui dizer. Verdade, amor, sabedoria, atividade. Exatamente. E o amor, sabedoria é a oração. Né, que você tem que daí você fazer a oração com o amor fraterno, quer dizer, você tem que ter em você a ação do que seria o amor divino, né, mas sabendo como usar, e o como usar é que forças estão envolvidas. Por exemplo, assim, o que são os elementais? São os que virão a ser uma humanidade. O que são os devas, os kumaras, os anjos, vamos usar o termo da Igreja Católica, né? São aqueles que já foram a humanidade. Então, tem sentido eu pedir alguma coisa para o meu irmão mais velho? Meu irmão está lá dormindo. Eu tenho um irmão 5 anos mais velho que eu. Né? Está dormindo. Eu chego bem quietinho do lado dele, me ajoelho. Cara, me ajuda para amanhã eu ganhar na loteria, me ajuda para o meu chefe não me incomodar, me ajuda para pegar um trânsito bom, eu estou precisando de um carro novo, não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal. Aí tá, aquela comiseração toda, e sai dali e vou dormir tranquilo, porque eu rezei para o meu irmão, ele vai me atender amanhã. Aquele que eu rezei, na melhor das hipóteses, que é o meu irmão mais velho, tem as mesmas limitações que eu tenho. Está num processo evolucional exatamente igual ao que eu estou. E pior, o cara estava dormindo. Ele sequer ouviu o que eu disse. Por quê? Porque eu não falei em alto e bom tom para que ele entendesse, caso ele tivesse a capacidade de. Então, quem realiza? Nós. Com qual código de linguagem? O código de linguagem universal, consciente, baseado em quê? Amor, sabedoria. E o que coloca o amor, sabedoria, né, no caminho? Vontade. Então, um pensamento? Um pensamento, principalmente se é produzido ou se é criado com uma forte vontade, é sempre uma entidade viva capaz de gerar aquilo para o qual foi criado. Segundo o professor, não sei exatamente qual é que é a forma, mas é mais ou menos isso. Então, o pensamento e a oração é a mesma coisa. Se eu tiver uma forte vontade, né, e o pensamento for baseado em amor, sabedoria, ele é posto em atividade. E isso vale para quê? Para o mantra, para a yoga, para o estudo, para o dia a dia, para o comportamento, com a forma como eu vejo as coisas, para que eu seja realmente um elemento transformador, que é o que todo ser humano é, um elemento transformador da energia cósmica, vida, energia, né, em consciência, transformar a energia bruta em energia consciente. Tudo isso que você falou reforça cada vez mais de que o foco de todas as coisas converge para nós próprios. Sim. Quer dizer, então eu entendo que você quer começar a oração para quem? Para o caminho certo. Ore para o Deus que mora em você, para que Ele se manifeste e que possa te dar todos esses elementos de entendimento, de compreensão, para aí você poder começar a fazer as coisas conscientemente em prol do próximo. Sim, mas daí, Grego, é importante a gente conversar que daí não é também antropomorfizar a divindade que existe em mim. Não vou fazer um altar para mim mesmo, botar minha foto ali e começar a rezar. Né? Fazer com que eu tenha entendimento, buscar esse entendimento. O oráculo, assim, eu reconhecer, estabelecer uma comunicação entre o eu humano e o eu divino que em mim habita. Chama o Deus superior, alguma coisa assim. Exatamente, e que é uma centelha do todo. Sim. Então, se eu vou gritar, né, para o cosmos, né, para realizar alguma coisa, ele não vai me ouvir. Só que o cosmos está representado na estrela, no templo e em mim. Então, a centelha do universo, da divindade, em mim existe. No momento em que eu tiver um código de linguagem adequado, eu coloco em ação toda e qualquer força que eu queira para daí, então, sim, orar, fazer um voo. Sim, ela vai ter um alcance para... Exatamente. Aí eu entro num processo de sintonia, né, de contato,
Então, com todas as potestades, com todas as forças cósmicas, daí então sim, aí eu tenho contato e eu estou vibrando. Se diz que o ovo áurico, né, do ser humano em equilíbrio, ele é só som. Não tem formas de pensamento, não tem emoção, não tem mais nada, ele só tem o som. E esse som que existe no adepto, no iniciado, né, ele é equivalente ao próprio som que mantém o universo, né, que é aquele que é gerado pela ave de Hansa, né, que é expiração, inspiração, Hansa, que é o que mantém o universo ativo e que é o A1. O A1 é o som que mantém a matéria existindo. Então, o que a gente tem que então deixar claro é assim, não tem um Deus antropomorfizado sentado em um trono, né? Sim. À espera de ouvir o que eu vou pedir para que ele então me dê quando ele não me dá. teria coerência dessa forma, assim, né? Não, porque, por exemplo, assim, aí, por exemplo, você torce para o time A, eu torço para o time B. O teu Deus é o mesmo que o meu. Você pede, eu também peço, então sempre vai dar empate. Né? Então não existe isso. O que acontece assim é que como nós nos esquecemos ou nos fizeram esquecer, como a gente não sabe definir, de quem nós somos, definir o divino, né? A gente exatamente. O divino, a lei é a coisa cósmica em si, né? Nós somos seres divinos em deslocamento através do universo, transformando vida energia em vida consciência. Aí a gente vai pedir as coisas para quem? Nós não temos que pedir nada, nós temos que realizar. E a oração, então, ela não é para pedir, ela é para fazer. É uma fórmula mágica para realizar. Só que a realização tem que ser não para mim, tem que ser para o conjunto, tem que ser para o todo, tem que ser para a evolução, para o planeta, para o cosmos, porque é a minha função enquanto indivíduo em evolução. Eu falei que eu quase apanhei lá por ter citado o nome. Agora eu vou te fazer uma pergunta dentro disso tudo. Sim. O Yoshua Ben Pandira, o Jesus, o Cristo, ele tinha consciência disso que nós estamos falando aqui? Sem dúvida. Por que ele usava então, se é que ele usava? Não sei se alguém trouxe aqui para cá, o adequou. Por que ele falava então do pai dele? O que era? Mas ele falava, ele não falava o nosso pai, ele falava o meu pai e o vosso. Isso. O meu que estava nele e o teu que está em você. Mas o que ele queria dizer quando ele falava essa palavra pai? O Abba, né? O que ele queria dizer? Mas é exatamente o que é da trindade universal, que é o sustentáculo da manifestação, que é o Pai, Mãe e Filho. Então, e quando ele fala o Pai é a divindade, né, que está em você, que está em mim, né? E não é uma única, ela tem uma centelha agindo aqui e uma centelha agindo aí. Tanto é que aí eu tirei uma conclusão também, que a maioria não concordou, claro, que quando ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava se referindo ao eu sou dele, a divindade que estava nele. Sim. Então, quem podia levar ele... Supondo que ele tenha dito isso. Supondo que ele tenha dito, claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, você é o caminho, a verdade e a vida, e eles são o caminho, a verdade e a vida. Sim, supondo que ele tenha dito. Se ele falou isso aí, ele falou com uma consciência e também, como eram em dois e cada um com uma função específica, o que era dito, então, era o secreto em parábolas e o entorno. Depois se pegou alguma coisa está aí, se montou os livros e criou um sistema de crenças que é o que permanece até agora. Mas de real, assim, a realidade, a verdade, a história humana, ela é completa e absolutamente, totalmente mais fantástica do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. O que sobraram, assim, o que deixaram sobrar para a gente como história são resíduos, né? São ocultações que têm por função única e exclusiva fazer com que nós nos esqueçamos de quem nós somos. E conforme diz o oráculo, né, deuses somos e nos temos esquecido. O Yoshua Ben Pandira, ele escreveu realmente uma oração ou não? Não. Não? Não era função, né? Então tá. E o oráculo também diz, decifra-me e eu te devoro, né? Sim, mas aí sim, na questão do oráculo sim, porque você tem os oráculos e as sibilas, cada um com uma função. Um trata da questão dos homens, outro trata da questão da humanidade como um todo. E aí isso é como a questão da esfinge, né? Quem és, de onde vens, para onde vais? Quem és? Deus. De onde vens? De Deus. Para onde vais? Para Deus. Para Deus.
descida e subida, Pravit Nibit, Marga. A inconsciência se projeta no mais denso do universo, da matéria, para fazer com que a matéria adquira consciência e se projeta novamente em direção à consciência absoluta. Esse perpassar é que gera todas essas hierarquias. Então, assim, isso que a gente estava conversando, dos elementais aos matradevas, são consciências existindo no mesmo universo que nós, também transformando energia, cada um no seu plano, só que com determinadas limitantes. O elemental só transforma no seu elemento, né? Um Kumara, um Makara, um Asura, um Agnisvata, um Barishad, cada um no seu ponto, né? Trabalhando energia e densificando essa consciência para organizar os universos. Nesse ponto, nessa intersecção, nesse ponto de inflexão da evolução, quem está? Os Jivas, nós. E aí, por isso que é uma coisa que é excepcional, porque foi dado à humanidade e ao Jiva, ao ser humano, a capacidade de criar em cima, no meio e embaixo. Você cria tanto nos reinos elementais quanto no mais profundo abstrato, porque você consegue abstrair, você consegue criar conhecimento, você consegue criar uma emoção, da emoção mais vermelha, mais densa, o do vermelho passional mais rubro, até a emoção, né, mais fraterna, que seria o amor, tendendo aí da emoção já para o amor universal. Então o ser humano, ele consegue criar. Tem uma coisa que a gente nunca conversou aqui, é que diz a tradição oculta que alguns tipos de insetos, né, eles foram criações mentais inadequadas de humanidades anteriores, né, e hoje ainda existem em um processo de sublimação e evolução. Isso serve de exemplo para mostrar que ninguém pensa impunemente, ninguém sente ou cria emoção impunemente, ninguém age por instinto impunemente. Por quê? Porque agiu, se emocionou, pensou, criou, vai dar conta. É tudo filho teu, né? Esse vir a ser, né, é assim, agora pode parecer uma coisa muito abstrata, mas uma emoção, qualquer coisa que eu crie. Não, só que assim, existe todo um plano universal que pode ser atingido ou sublimado através da oração adequada, ou pode ser totalmente transtornado em sua mecânica através das criações inadequadas, que são os pensamentos, emoções, essa ação por instinto. E isso, no vir a ser da evolução cósmica, né, um dia serão seres tão densos quanto, né, no seu plano de ação. E alguém vai ter que dar conta de sublimar. E isso que tem acontecido até então, até chegar nesse momento. Esse momento que a gente está, por conta disso, a gente tem conversado nesses últimos 7 anos aqui, então nos foi dada a condição de resolver. Nós somos aquelas portas corta-fogo, aquela porta de segurança das câmaras de um submarino, de uma sala para outra. Nós somos os diques de contenção, né? Nós somos aquele que diz, daqui não passarás, né? E para quem que a gente fala o daqui não passarás? Para o passado. Passado, desse ponto não passarás. Daqui para frente, luz, consciência. Aqui é futuro. Transforme-se e sobrevive, né? E aí aproveite. Essa é a nossa função. Por isso a questão da oração, voltando ao início da nossa conversa, ela tem que ser feita conscientemente para que produza o resultado que nós temos obrigação de produzir enquanto seres em evolução na hierarquia que nos pertence. A força da oração, portanto, a gente conversou sobre o que é a oração, e a força da oração reside no uso adequado do amor-sabedoria, para que então eu, permeando amor-sabedoria com a vontade, coloque essa oração em atividade, para fazer o quê? Alguma coisa que seja de acordo com a lei, porque se for contrário à lei, não vai acontecer. A gente pode estar rezando para santos de Baal, para imagens de Baal, pensando que está se dirigindo ao imanifestado. E onde é que está essa imagem de Baal? É aquela atenção ao meu desejo, é aquele falso Deus que existe no astral, é aquele falso Deus que existe no vital, é aquele falso Deus do conhecimento que existe na mente concreta, e para ele eu oro, e a ele eu me dedico, e a minha vida, ao final, vira só uma fumaça evolucional sem resultado prático nenhum, a não ser gerar resíduos que depois karmicamente vão ser equilibrados por quem estiver a mim entrelaçado.
Então, a partir de hoje, vamos ter consciência para quem, para onde ou para que nós estamos orando. Exatamente, porque qualquer coisa que se peça, qualquer coisa que se faça, quando você eleva o teu pensamento para algum lugar, isso é um processo de criação. Né? Você tem que ter consciência. E você tem que ter consciência, e essa consciência tanto faz se você vai rezar no final da noite, ou se você vai fazer uma yoga, se você vai participar de um ritual, se você vai ler um livro, se você vai no dia a dia abençoar alguém, você tem consciência do que você faz, sabe? Senão, pouco ou nenhum valor possui. Cada movimento, isso é uma mudra, isso é uma mudra, né? Isso é um, né? Esse é um, esse é um, né? Esse daqui é um. Então, são várias formas de você dar suporte ao verbo, mas se você não tiver noção, né, do verbo que você está vitalizando... Você só vai ser macaco de repetição, porque não está sabendo o que está fazendo. Você está com a falsa sensação de dever cumprido. E isso, do ponto de vista evolucional, é um desperdício. É isso aí, muito bem. Está feito. Fraterno abraço a todos. Fiquem em paz, tenham uma boa vida consciente, vontade, amor, sabedoria e atividade para tudo e para sempre. E para quem estiver em São Paulo, nos vemos no sábado. Fraterno abraço e um feliz sempre. Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando que agora, depois de amanhã, sábado, Jorge Antônio Ouro e eu estaremos em São Paulo participando a convite da Sociedade Brasileira de Obiose, SBE, da Feira Mística de São Paulo, que vai ser realizada lá no endereço do lado da rodovia, no início da rodovia dos imigrantes. Você pode verificar www.mysticfair.com.br. Eu vou palestrar dia 1º, no sábado, às 16 horas, no auditório número 6, lá nesse local. Jorge, logo em seguida, às 18 horas, no auditório 2, no sábado. Jorge e eu estaremos, então, na Feira Mística, palestrando, conversando com vocês, entre outros irmãos nossos também, às 16 horas e às 18 horas. Participem conosco e vamos estar juntos, nos abraçando, nos confraternizando. Eu queria também levar ao conhecimento que, depois de muitos anos em maturação e já funcionando, resolvi agora oficialmente dar um incremento a uma entidade que eu criei. Ela é uma entidade virtual, não existe em termos de físico nem documentação. É a UFOBRAS, que você já vai ver aí na tela, que é a Ufologia Integrada. O que é a UFOBRAS? É o estudo e a pesquisa do fenômeno dos discos voadores, sem chefia, sem mandante. É bonitinho porque você aprendeu, porque você viu. Em vez de fazer isso, vai dar um abraço. O resultado de um abraço fraterno, né, é superior, né, a qualquer oração inconsciente ou semi-consciente. É melhor, né? Então, é necessário eu saber o que eu vou fazer, para daí, então, ter alguma efetividade.
Blavatsky diz assim, ao invés de o homem ficar dizendo a Deus o que ele quer, ele deveria perguntar a Deus o que ele quer. Então, em vez de o homem ficar dizendo a Deus o que o homem quer, ele devia perguntar a Deus o que Deus quer. Só que daí vem o complemento da interpretação, é que não é o Deus, é o Deus que está em cada um. Tem uma outra coisa antes de chegar daí nessa explicação do que é o som, o que é a oração. Então vamos fatiar o bichinho todo bem direitinho, tá? Tem uma outra citação que é assim: a chama em mim, a tocha no templo, a estrela no céu. Esse é o caminho da oração da ida e volta. Vamos repetir? Como é que é? A chama em mim. A chama em mim. A tocha no templo. A tocha no templo. Tocha Sim, a tocha no templo. No templo, a estrela no céu. A tocha no templo. No templo. Tá, entendi, no templo. Não, tá. no templo e a estrela no céu. Quer dizer assim, o estabelecer o caminho entre o humano e o divino, que é a função da oração. Então, a oração é estabelecer o caminho entre o humano e o divino. Para quê? Para que você parta desse princípio básico, dessa faísca, essa fagulha que existe em você, até ser a própria manifestação cósmica da consciência, juntando o humano e o divino. Isso que é a oração. A oração, né, de orationes, que é falar, tem a ver com o som. E o som, sono, sona, sonis, sonitum, sonare, ecoar. Ele não apareceu para mim assim de uma forma religiosa. E interessante que antes de vir para cá, Jorge, hoje no programa, alguém me conta o seguinte, quando soube do tema, e diz que numa cidade qualquer, que eu não me lembro, dos Estados Unidos, pessoas se reuniram e oraram e fizeram com que o índice de criminalidade da cidade que eles estavam caísse pela metade. Então, isso mostra o tema da nossa conversa de hoje, o poder da oração. Mas, antes de passar a palavra para você definitivamente, o que é, sem a gente olhar pelo aspecto, essa questão da oração? Muitas pessoas oram, uns aprenderam no passado, desde pequenininho, levaram para cá, faz isso aí, são papagaios de repetição, desculpe, e às vezes não sabem nem o que está falando. Outros pedem, buscam em algum lugar aquela força, e através dessa força que eles buscam, eles conseguem realizar. Então eu queria, eu queria levar hoje o nosso foco para tudo quanto é lado, menos o lado da religião, que todo mundo conhece o aspecto da religião, que cada um intercede para quem quer, para quem confia, para quem acredita, e através dessa fé, que nós vamos falar muito hoje também, dessa palavra fé, né? Fé está atrelada ao desejo, essa coisa, conseguem realmente fazer as coisas mudar. Então, eu queria conversar muito sobre essa força, sobre essa coisa transmutadora que as pessoas chamam de oração, e que também, através disso, se faz o que a gente está aqui 7 anos fazendo diferente, que é não antropomorfizar a divindade. E toda oração, quando tem aquela outra conotação, sempre está antropomorfizando uma divindade, né? Então, boa noite, Jorge, mais uma vez, tudo bem? Simples o assunto, não é? Pô, um abacaxi. Tijolo quente ou não? Um abacaxi daquele que só tem aquelas, não tem parte boa, só tem. Não, mas eu tenho certeza de que vai ser um bom tema para a gente explorar hoje. Todos são. E é bom porque assim, daí na tua introdução você já colocou a questão da religião, não sei o que, metade do programa já foi. É isso. Tá bom. Então, primeiro, um fraterno abraço a todos, é muito bom estar aqui.
cada pessoa, como você disse, pode orar para quem bem entender, né? Vamos abordar a mecânica do que é a oração em si. Isso. E o título, como é que você falou que é? O poder da oração, o poder que isso tem. Exatamente, então vamos fazer isso. Então, assim, quer ver uma coisa, Grego? Você fez sucesso com a carruagem a semana passada, hein? Não tem quem não fale da felicidade que você teve da carruagem. Então, de repente, você já dá mais uma dessa hoje aqui. Ó. Não, isso não, o programa bom é um por ano só, se já passou agora só no ano que vem. Então, são 7 anos, teve 7 coisas que se salvam, o resto é só troca ideia. Quer uma coisa, Grego? Então, o que é a oração? Ó. É isso aí, inclusive, é isso. Isso é uma mudra, ou mudra, se você quiser. Saudação ao manifestado que está em mim. Então, a oração real, ela tem por função, e uma mudra, vou chamar de mudra, alguns chamam de mudra, né? É um complemento mágico, né, a uma oração consciente. Se você fala namastê, ou aum, ou bijan, ou fique em paz, ou Deus te guarde, não interessa o que seja, e faz um símbolo qualquer, mas sem saber o símbolo que você está fazendo e sem saber o que você está falando, é bom você não dizer... Não vale nada. Não, diz até logo, né, ou dá um abraço. Você fala até de uma citação do professor, que é isso, né? Como é que é? A pronúncia de uma palavra sagrada, sem o seu exato significado, seu conhecimento do seu exato significado, pouco ou nenhum valor possui. Perfeito, isso mesmo, lembrou. Então, se daí vai fazer uma coisa só porque... Sem cacique, sem nada, todo mundo índio. Cada um representando a Ufobras na sua cidade. Qualquer acontecimento, qualquer aparência, pode colocar na tela. Qualquer avistamento, você tem aí a oportunidade de fazer online o registro para nós. Olha, eu vi alguma coisa assim, tem coisa para a gente pesquisar. Então é uma coisa fraterna entre amigos, entre pesquisadores, todo mundo igual. Põe de novo, Fernando, só para que possam anotar lá embaixo como se inscrever. Acesse o site sosex.net e você vai até o Contact Us BR HTM, preencha sua ficha, é tudo de graça. Você vai receber carteirinha, você vai ter um e-mail em nome da Ufobras, www.ufobras.com.br. Vamos fazer uma ufologia saudável, onde todo mundo possa pesquisar integradamente, sem ninguém ser superior a ninguém. Pois bem, e antes de iniciar e passar a palavra para o meu convidado, queria mandar um abraço para a cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais, para a Regiane e para toda a sua família. Boa noite, Jorge. Você está bom? Estou ótimo. Você está ótimo? Que bom. Podem estar estranhando que eu trouxe o Jorge aqui. Hoje, de novo, uma semana seguinte, mas foi uma maneira, eu conversei com ele, ele concordou, é uma maneira de a gente fechar o ano com nós dois, no dia 20 de dezembro, que quando se entra o recesso da TV. Então, para que fosse ajustado... Isso é uma vinda massinha para tapar um buraco. Perfeito. Mais ou menos isso. Eu sei. Para mim, se chamar todos os dias, eu sei. E aí nós vamos, com essa mudança, com você aceitar o convite de hoje, aí fecha direitinho, com aquele intervalo de 15 dias, nós podemos, dia 20 de dezembro, fazer o último programa do ano. Então, isso que eu ajeitei dessa forma. E o tema que se apresentou... Antes de a gente dizer o tema, que é o poder da oração, eu queria lembrar a todos vocês que, em hipótese alguma, o que vai ser conversado aqui hoje deve ir de encontro ou crítica ou qualquer coisa sobre a crença das pessoas. E de forma nenhuma, a crença é uma coisa individual, sagrada, como é que se diz? Não se fala disso. Quando apareceu esse poder da oração,